Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, para a Léxio Divina, que nós faremos hoje, domingo, dia 30 de janeiro de 2022. O nosso evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 4, versículo 21 a 30. Lucas, capítulo 4, versículo 21 a 30. E antes da leitura, eu gostaria hoje de repassar a você o esquema da Léxio Divina, caso você ainda não está habituado. Nós fazemos a leitura da palavra, onde encontramos-nos com a verdade, que é Jesus. Nós fazemos também a meditação da palavra. Essa meditação nos conduz para mais perto do caminho que nós devemos seguir, e ele é o caminho. E depois, na sequência, fazemos uma breve oração, onde ele, que é a vida, vem nos ajudar a viver melhor o nosso dia. E finalizamos com uma missão, com um propósito que nós chamamos de contemplação. Ou seja, é quando nós queremos aplicar a palavra lida, ouvida, meditada e rezada em nosso cotidiano. Portanto, este é o esquema da Léxio Divina. E sempre é bom, antes de fazer a leitura orante, nos colocarmos em oração, pedindo que desça sobre nós a luz e a força do Espírito Santo. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, o nosso momento de leitura, quando a gente estuda a Léxio Divina, entendemos que é importante também tomar contato com o contexto, né? O contexto da palavra, onde que acontece, o ambiente que nós ouvimos falar sobre isso. E nós estamos hoje ouvindo uma sequência, né, do episódio em que a liturgia do domingo passado já nos apresentava algo assim. Jesus foi para Nazaré, esse é o contexto. Ele estava, mais uma vez ouvimos, na sinagoga. Foi convidado para ler um trecho da Escritura, um trecho dos profetas, e a fazer o respectivo comentário. E ele leu o trecho de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, e atualizou esse texto, né, dizendo, aplicando, né, aquilo que o profeta dizia a si próprio e a sua missão.
né? Ele falou: cumpriu-se hoje esse trecho da Escritura que acabais de ouvir. E o evangelho de hoje apresenta a reação dos habitantes de Nazaré a esta ação da palavra de Jesus. E nós percebemos que Jesus já antevia que talvez eles queriam apenas milagres, mas não o mover pela fé. Não o mover da graça, não a inteireza da pessoa de Jesus, não a convicção de que estavam diante do Filho de Deus. Até porque diz aqui, né, não é este o filho de José? Antigamente, e nesse contexto, né, do povo, eles reconheciam alguém pelo pai que tinha. Ainda hoje, né, algumas pessoas mais antigas às vezes vêm e perguntam: você é filho de quem? Né? Se a gente vai sobretudo para a região em que a gente nasceu, se você vive na cidade onde você nasceu, às vezes é muito comum que, sobretudo quando você ainda é mais jovem, as pessoas não saibam de você por você, mas perguntam quem é teu pai, quem é tua mãe, e eles se dirigem então a Jesus dizendo: não é esse o filho de José? Então havia uma grande dificuldade deste povo em acreditar que aquele menino que eles viram nascer, pegaram quem sabe no colo, aquele menino que corria por lá, estava agora se aclamando filho de Deus. Havia essa dificuldade, filho de Deus não, se aclamando o próprio Deus também, né? E havia essa dificuldade de acolher Jesus como o Salvador, como o Messias. E é nesse contexto que este evangelho se apresenta. Muito bem, façamos uma breve meditação sobre este tema de hoje, que é tão rico e tão bonito. E na meditação temos duas vertentes. Primeiro, nos perguntar: será que nós, que crescemos ouvindo falar de Jesus, que crescemos conhecendo que Jesus era aquele homem da cruz, que nasceu no Natal, que celebramos na Páscoa, aquele cuja catequese nos apresentou ao longo de todo o percurso, será que nós temos ainda dentro do coração este ardor, este encantamento, esta fé na pessoa de Jesus como o nosso Deus? Às vezes nós, sem perceber, nos tornamos um tanto o povo de Jesus daquela época, atualizando dentro do coração hoje de forma às vezes até pior. Por quê? Porque já sabemos historicamente de tudo que Jesus fez, mas não experimentamos a graça de Deus dentro de nós. Nós sabemos que Ele é Deus, nós sabemos que Ele tem poder, mas muitas vezes o tratamos como um qualquer, de fato, que convivemos. Quantas vezes algumas pessoas vão à missa, celebram aquele momento, ou melhor, assistem à missa, né? Quer dizer, estão desconectados daquilo, portanto fazem o mesmo com Jesus. Mas esperam um milagre quando for possível, quando for preciso, sobretudo, né? E uma outra realidade que me falava ao coração é o quanto que nós também, às vezes, nós nos desencantamos com as pessoas que estão perto de nós. Aqui é uma meditação, de fato, né? Porque a mesma experiência que Jesus experimentou, quem sabe alguém que está muito perto de nós experimenta. Sabe, eu vejo às vezes o casal que quando está namorando tem um encantamento, tem uma paixão, mas depois que casa, de tanto conviverem, de tanto estarem juntos, aquela admiração vai esfriando. E aí você deixa de admirar o seu esposo, a sua esposa, perde a força, assim como Jesus, de certa forma, ele mesmo diz, não tem força dentro da comunidade dele, porque eles viram, é aquele homem comum, é aquela criança, é o filho de José, né? Às vezes nós dentro de nossa casa não temos mais poder, desencantamos, mas aqui a palavra é para você. Eu gostaria que você pensasse se você não precisa renovar o encantamento com aqueles que você convive. Seja lá o seu padre, se toda missa, todo domingo vê o mesmo padre, né, rezando, o mesmo jeitinho. Se reencante por ele. Busque observar o que tem de sabedoria naquela pessoa. É o seu colega de trabalho, trate-o como se fosse a primeira vez. É um irmão seu de comunidade ou de sangue, trate como fosse a primeira vez. Se reencante pelas pessoas. Às vezes nós se acostumamos tanto que aquele ser que está ao nosso lado não nos escuta mais,
mas pior é quando nós não o escutamos. E eu já ouvi muitas vezes, às vezes as pessoas vão no consultório de terapia ou buscam a palavra de um orientador espiritual e aquela pessoa fala algo que esta aqui falou e aí essa aqui diz, tá vendo? Eu tinha te falado isso, mas você não ouviu. E às vezes eu ouço, tem que pagar alguém, um psicólogo, para falar exatamente aquilo que a gente já fala em casa. É óbvio que não é bem assim, né? A terapia tem todo um outro contexto, mas o fato é que às vezes é isso, né? Nós esquecemos de ouvir quem está perto do nosso lado. Aquela pessoa perdeu o encanto dela. Então vamos renovar dentro do nosso coração este comprometimento, este desejo de ver a beleza de cada pessoa como se fosse a primeira vez. Amar cada irmão como se fosse a primeira vez que a gente o encontra ou até mesmo como se fosse a última vez, né? Porque eu tenho certeza que se a gente soubesse um pouco do fato de que às vezes é o último dia de alguém que a gente ama, a gente aproveitaria mais, né? A leitura, aliás, a oração do dia de hoje fala algo muito bonito. Diz assim: concedei-nos, Senhor, nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Veja, esta oração do dia é a oração que todas as missas aqui do nosso Brasil estão rezando. Hoje, todas as missas rezam esta oraçãozinha inicial. Então, fala para que Deus nos ajude a adorá-lo de todo o coração, reconhecer que Jesus é Deus, que o Espírito Santo está aqui, que nós temos um Pai que nos ama, e depois amar todas as pessoas com verdadeira caridade, que renova um pouco a minha fala anterior, ok? Oremos. Concedei-nos, Senhor, nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nos ensine a viver a palavra de hoje, reconhecendo Jesus como nosso Salvador, reconhecendo Jesus como nosso Senhor, que tudo seja regido pela sua vontade, que tudo seja determinado a partir de tua santa vontade, que saibamos recorrer a Ele nas nossas decisões, nas nossas dores e nas nossas alegrias. E também, Senhor, que nós saibamos renovar o encantamento pelas pessoas que convivem conosco, que trabalham conosco, com os nossos amigos, com aqueles que têm tantas e tantas vezes passado tão despercebido perto de nós. Renove nosso olhar, Senhor, nosso olhar com bondade, com misericórdia para todas as pessoas. Amém. E o nosso propósito de hoje, minha gente, né? Nossa missão, nosso propósito, ou seja, a nossa contemplação. A partir de tudo que nós meditamos, acolherei a novidade de cada irmão. Olha só, então, se aproxime de pessoas, mesmo aquelas que você convive todo dia, e pense, qual é a novidade que essa pessoa está me trazendo hoje? E se ela não apresentar, né? Porque às vezes, talvez ela está lá tão na dela, né? Então estimule você, se aproxime, converse, pergunte, veja alguma novidade, acolha a novidade de cada irmão no dia de hoje. Se você gostou desse vídeo, encaminhe para algumas pessoas também poderem se aproximar da palavra por meio da Lexio Divina. Curta e também deixe seu comentário. Você pode inclusive acrescentar aspectos que eu não mencionei de forma escrita. É uma importante oportunidade, porque o nosso tempo, embora hoje passei bastante do tempo, mas nosso tempo é sempre curto aqui, né? Para ajudar, facilitar que todos tenham acesso a essa mensagem e, portanto, você pode comentar, deixe seu comentário aqui embaixo. E se não é inscrito no canal, se inscreva e encaminhe esse vídeo para as pessoas que você ama. Um grande abraço, que Deus ilumine você, um bom domingo e que desça sobre nós todos a força e a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.